Olá, sejam bem-vindos a mais um Aviação na Íntegra, hoje para falarmos sobre aeronautas, empregabilidade e segurança em tempos de pandemia. Hoje, para falar sobre esse assunto, temos dois convidados especiais. O primeiro convidado, doutora Flávia, advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho, professora de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, atuante na área de Direito Trabalhista voltada a coletividades e junto a aviadores, palestrante. Segundo convidado de hoje, Dr. Jorge Ferreira, advogado, piloto, membro do Grupo de Estudos dos Estatutos da FAI, presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OABGO, consultor externo da Frente Parlamentar para a Promoção da Aviação na Amazônia, foi presidente da Comissão de Especialistas para a Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica no Senado Federal. Doutora Flávia, obrigado por participar conosco aqui dessa live, fazendo parte aí da Aviação na Íntegra. É um prazer ter você aqui conosco e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com as dúvidas que estão surgindo nesse momento de pandemia. Fica à vontade que eu e o Ciro estamos aqui para aprender e as pessoas também que estiverem assistindo aí, nossa audiência também vai aprender muito com vocês. Obrigada. Doutor Jorge, mais uma vez, é um prazer imenso aí ter você conosco aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço. Eu acho que esse debate hoje aqui vai ser muito importante, né? Porque, afinal de contas, estamos passando aí por um momento único na história da humanidade, não apenas da aviação. E, obviamente, que a aviação, ao que nós temos percebido, tem sido, assim, de longe, a atividade econômica que mais foi afetada. E, obviamente, que isso daí envolve diretamente os trabalhadores, e não são qualquer trabalhadores, né? Porque são trabalhadores que dependem de uma qualificação, de uma requalificação, de uma proficiência constante, que tem que cumprir uma série de requisitos, tem que ter uma proficiência mínima de horas de voo, tem que frequentar simuladores, ou seja, né? Então, eu acho muito importante nós estarmos debatendo isso daí, e não apenas no tapete vermelho da aviação, que são as linhas aéreas, que seja aviação regular ou serviço aéreo público, mas também vamos tratar, eu acredito aqui, da aviação geral, que agora, né, vai ser o grande background, vai ser o grande suporte de toda a aviação regular, todos esses profissionais aí que ficarão meio que à míngua. Isso aí, muito bom. Ciro, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez aí por participar desse projeto aí conosco, né? E seja bem-vindo aí, velho. Obrigado, agradeço. É sempre a satisfação fazer parte, né? A gente já fez, acho que eu e o Dr. Jorge está desde o início aí dessa aviação na íntegra e como você mesmo falou, a aviação na íntegra tem por objetivo fomentar debate acerca de temas latentes como esse, né? Então, vamos aprender hoje. Interessante o que o Dr. Jorge falou. As mídias sempre noticiam, né? Muito aí que desemprego, as empresas ameaçando demitir e tudo mais, mas a engrenagem da aviação é muito maior do que a aviação comercial, né? Então, nesse sentido, fica aí como é que ficam as outras classes, né? Então, já aproveitando o gancho, tomando licença, Gustavo, como é que está a aviação geral que não está regulamentada pela RBAC 121? Porque a gente sempre tende a achar que o problema está só na 121. Né? Então, a aviação agrícola foi impactada, a aviação geral foi impactada. Como é que está? Bom, antes de mais nada, né, vemos aqui que temos uma debatedora que já é do meu conhecimento, a doutora Flávia, né, porque eu já tenho um viés um tanto mais patronal. A doutora Flávia, ela é do outro lado, por assim dizer, né, com todo carinho, né, tudo bem, ela trata mais as questões voltadas ao aeronauta, que é a questão dos empregados, o que eu considero muito importante. E o que nós tivemos hoje, o que está acontecendo hoje no Brasil é aquela situação. Parece que ainda nós não absorvemos o impacto do que está acontecendo. A aviação é mais ou menos igual aquela explosão, né, que acontece do seu lado e você ainda fica atordoado. Nós ainda estamos sentindo, né, desde as primeiras conversas que nós tivemos em março, sobre o que aconteceria, sobre como é que a coisa tem se desenvolvido até então, e nós estamos vendo que muitas coisas aí estão sendo até mesmo
redesenhadas. E vamos lá. Em relação, por exemplo, à própria aviação regular, que chegou a ter uma queda de 90%, 95% em seu movimento, que de certa forma agora está se recuperando, a Gol está projetando um crescimento de demanda que talvez ela fale que chega até 80% do seu movimento até dezembro. Nós temos então a Azul também, que diz que já está recuperando o movimento de várias localidades. Por outro lado, né, essas duas empresas fizeram acordos coletivos de trabalho aonde prevêem a redução do salário de alguns tripulantes, redução temporária, e que inclusive esses tripulantes ficarão até sem receber, porém, com compromisso da empresa de até dezembro do ano que vem serem recontratados. A mesma coisa fez a Gol. A Azul, por outro lado, né, já teve uma postura diferente, porque, a Latam já teve uma postura diferente. Ora está brigando, né, para realmente verificou que o melhor caminho estrutural que ela encontrou é a demissão de mão de obra e em grande quantidade, o que já está sendo objeto de briga na justiça. Parece que agora soltou-se uma liminar impedir que a Justiça do Trabalho, inclusive, está impedindo que a TAM continue com seu programa de demissões. Talvez a doutora Flávia, né, que tem mais expertise nessa área sindical, ela possa explicar esses impactos aí, explicar o que está acontecendo. Agora, a aviação, ela também não é apenas, né, a aviação regular. O governo agora soltou a medida 925, provisória, que agora foi convertida em lei, onde as empresas vão ter acesso a linhas de crédito, bilhões de reais. Parece que o governo finalmente vai liberar o Fundo Nacional de Aviação Civil. Eu quero ver isso acontecer, porque isso nunca aconteceu. Os serviços aéreos auxiliares, eles também vão ter acesso a um crédito para tentar se reinventar, que serviços aéreos especializados não, as exatas, né? Serviços auxiliares de transporte aéreo, são 40 mil funcionários, também vão ter acesso a uma linha de crédito. E todo mundo fala, né, desses grandes players. Mas agora a situação chegou nos táxis aéreos, porque nos táxis aéreos, no começo, eles tiveram uma certa alta no movimento em decorrência da situação que nós chamamos assim, a demanda por voos aéreos internacionais para as pessoas que queriam ser repatriadas para o Brasil. Depois, algumas empresas aí que fizeram algum transporte de material médico e material hospitalar, mas depois essa demanda já despencou. Nós temos aí muitas empresas que simplesmente pararam, estão vendendo as suas operações, literalmente, os táxis são táxis que pararam, então foram impactados. E temos também a aviação geral. E na aviação geral, nós temos um quadro sui generis, porque, afinal de contas, nós temos aí a, entre aspas, nova lei do aeronauta, né, de 2017, que passou que entrou em vigor em 2018 praticamente, e que tem dado muita polêmica. Afinal de contas, nós temos a segunda maior aviação geral do mundo, né, se nós incluímos os táxis aéreos, serviços aéreos públicos, como é o caso da aviação agrícola, como é o caso da reportagem, entre outros, né? E, apesar de tudo isso, temos também o transporte aéreo privado. E como é que está a condição desses profissionais? Porque muitos profissionais não se adaptaram às novas leis do aeronauta. Alguns realmente eles entendem que ficarão limitados em atuar apenas se eles tiverem um contrato de trabalho, né? Se a lei fala, se aquele artigo 20 fala que é ou não é contrato de trabalho, talvez a doutora Flávia explique isso daí melhor, tá? Se é um contrato de CTPS ou apenas um contrato de trabalho normal. Se nós temos a situação do freelancer, né, o piloto que é PJ, ele gosta de voar PJ porque atende vários players, se ele é ou não é obrigado apenas a observar essa formalidade, né, todos nós sabemos que estamos submetidos pela lei, mas como é que fica isso daí? Os pilotos que trabalham por safra, e aquilo que eu falei, nós temos aí milhares e milhares de pilotos, né, que eles saíram da aviação regular, agora eles vão para a aviação geral, como é que eles vão manter a proficiência, como é que eles vão conseguir algum emprego, como é que eles vão trabalhar na aviação, sendo que há sinais de que a própria pandemia pode voltar a dar picos, pode voltar a ter restrições, ou seja, estamos aí numa grande incógnita, né? Então é por isso daí que eu gostaria de ouvir a doutora Flávia, tá? Às vezes minha ex-adverso, mas também uma pessoa que eu sei que é de grande conhecimento, para saber assim as opiniões dela, né? Porque ela é uma pessoa que tem atuado bastante nessa área junto aos aeronautas. Doutor Jorge, já que o senhor mencionou, né, todo o âmbito geral aí da aviação, empresa aérea, táxi aéreo, aviação agrícola e aviação particular, a minha pergunta é para a doutora Flávia. Existe uma legislação específica para cada um deles ou como é que funciona isso daí?
A questão é o seguinte, a gente tem a consolidação das leis do trabalho, né? Fazendo um apanhado geral que regula a situação de todos os trabalhadores. E em relação ao aeronauta, nós temos regras específicas, várias regras específicas, inclusive, né? Inicialmente, nós temos que falar obrigatoriamente da questão da lei do aeronauta, que é a lei 3.475, que pela função do aeronauta ser uma categoria diferenciada, ela trata de diversas questões, né? A respeito de jornada de trabalho, a respeito de limites dessa jornada, inclusive, de várias questões específicas relacionadas à própria dinâmica de prestação de serviço do aeronauta no exercício da sua função. Paralelamente a isso, nós temos as RBACs, que são conhecidas, né, de vocês, os regulamentos brasileiros da aviação civil, que trata de questões a respeito das habilitações, de certificados médicos aeronáuticos e etc. Nós também temos as convenções coletivas de trabalho, e aí nós temos a convenção específica da aviação regular, nós temos uma CCT específica da aviação agrícola e temos uma CCT específica também para o táxi aéreo. Né? Nessas normas coletivas são tratadas as questões dos valores das diárias, compensação orgânica, plano de saúde, eventual estabilidade pré-aposentadoria, ou seja, benefícios coletivos em geral, né? Também Sim. temos os acordos coletivos de trabalho, que são aquelas normas que são firmadas entre as empresas e o sindicato profissional, que no nosso caso é o Sindicato Nacional dos Aeronautas. E também nós temos uma portaria, que é a portaria 3.016, que também regulamenta, fala sobre o exercício da profissão do aeronauta. Então, nós temos um arcabouço de legislação aí, justamente para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Eu estava até conversando com o Dr. Georges ontem sobre essa questão, que eu realmente não conheço nenhuma outra categoria tão regulamentada quanto a categoria dos aeronautas, e ele me deu uma explicação maravilhosa, achei bastante interessante a explicação, passar a bola até para ele, para que ele possa dividir isso aí com vocês, com o Gustavo e com o Ciro. Se nós formos aqui, né, falar sobre a questão do que pega hoje em relação à especificidade da lei do aeronauta, as pessoas assim, porque o trabalho do aeronauta ele é um trabalho que reflete talvez a questão da segurança e com um viés engraçado. O pessoal falou para mim que um médico nunca consegue talvez matar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Enquanto que um aeronauta ele pode colocar assim em risco, né, a vida de centenas de pessoas. Se bem que por outro lado, né, o médico, ao longo da sua carreira, pode fazer um estrago até muito maior que um acidente aéreo também. Mas a característica que nós temos em relação à questão da aviação não é uma bondade, não é porque nós somos legais, não, também não, é porque nós trabalhamos muito com a questão de segurança nacional. Nós trabalhamos muito com comprometimento, porque a aviação ela não conhece portos, a aviação ela não conhece fronteiras, ela simplesmente entra em qualquer espaço aéreo de qualquer país, então tem que ser cobrada sim uma postura padronizada em relação a todos os estados, tudo aquilo que acontece. Agora, realmente, a lei aeronáutica como nós temos alguns regulamentos parecidos nos Estados Unidos e temos também no Canadá, alguma coisa do gênero, né? Agora, com tanta especificidade, realmente a lei brasileira, ela se sobressai em relação a todas essas cobranças aí. Inclusive, né? Porque, aliás, a própria natureza da legislação trabalhista no país, no meu ponto de vista, é extremamente intervencionista. Nós não temos uma liberdade plena, né? Porque até hoje, todo respeito, né? O trabalhador ainda é visto como mesmo um piloto, né? A Justiça do Trabalho talvez o veja como um coitadinho, como um cara que não tem acesso a informações, não sabe o que está assinando, não consegue se informar. Nós temos uma lei trabalhista aqui no Brasil que está desde a década de 40, entendeu? E tem mais um detalhe aí que é importante. Essa nossa legislação, além dela ser assim antiga, tá? Que ela veio da 1943, ela foi recentemente atualizada. E aí depois, talvez até eu queria entender melhor essa relação do que aconteceu, porque olha só, a nova lei do aeronauta ela saiu ao mesmo tempo em que a nova lei, a reforma trabalhista foi concluída, e a reforma trabalhista veio a facilitar, inclusive, a terceirização, pejotização, tá? Veio flexibilizar as relações de trabalho,
Ao momento em que a nova lei do aeronauta, ela veio exatamente no sentido contrário. Ela veio para, no meu ponto de vista, engessar essas relações. Ou seja, cobrando de que, por exemplo, né, de quem tem uma aeronave, ainda que seja aeronave privada, ele não pode chamar um piloto para fazer um voo, 2 voos, que seja mais de uma vez por ano num período aí de 30 dias. Então, só pode voar e depois disso daí, se não voa, já vem o alta de infração, já tem problemas graves. A contratação direta, tudo bem, ela é muito legal quando acontece com a empresa de linha aérea, com o táxi aéreo. Agora, nós temos, assim, a questão da aviação agrícola, que é sazonal. Nós temos, assim, a questão da aviação executiva também, que é muito sazonal. E, às vezes, assim, não é porque uma pessoa tem uma aeronave que ela é obrigada também a ser piloto. Agora, não é porque ela faz 1 ou 2 voos por mês que ela também é obrigada, no nosso ponto de vista, né, pelo menos quem trabalha na aviação geral, a ter um piloto com carteira assinada para estar voando sempre com ele todos os custos que são inerentes. Então, como é que se fala isso? É, obviamente, né, objeto de discussão, e eu gostaria de ouvir em relação a isso daí, como é que isso tem acontecido aí na esfera, na seara das ações trabalhistas, por exemplo. Como é que isso aí tem sido definido, qual é a legislação que tem sido aplicada, qual é a convenção, então, bem, como é que se dão aí horas de trabalho, horas de voo, porque a nossa lei trabalhista fala que ninguém pode trabalhar mais de 8 horas por dia. Aí, de repente, chega a lei do aeronauta e fala que você pode trabalhar até 11. Ou seja, né, temos algumas coisas e alguns reparos que nós temos que eu acredito que ainda dão tempo de serem, que podem ser feitos. E tem outra questão diante disso tudo que vocês falaram, eu já fico com questionamento a respeito da questão sindical, né? Porque diante de tantas nuances na questão trabalhista, aplicação em várias classes, na classe agrícola, né, aviação geral, RBAC 91, 121, a representatividade dessa classe perante o sindicato. O sindicato tem responsabilidade com todas essas classes, ou somente aquelas regidas por RBAC 135 e 121? Porque são muitas questões trabalhistas para analisar, né? Então, onde entra a questão, a responsabilidade do sindicato em relação a isso? Se a gente ler lá no Estatuto do Sindicato Nacional dos Aeronautas qual que é a representatividade dele, isso é muito claro, né? A representatividade do SNA, ela abrange todos os aeronautas. Mas o que a gente vê na prática, de fato, é que há uma maior, não quero ser injusta aqui com o sindicato, mas que há um maior empenho, vamos dizer assim, para tratar prioritariamente a questão das linhas aéreas, né? Tanto é que, por exemplo, eu particularmente atuo muito para o pessoal que trabalha ali os pilotos privados, né? E o pessoal também que trabalha nas empresas de táxi aéreo. E a gente não tem norma coletiva desde 2018. Então, a gente está sem norma coletiva vigente desde 2018. E isso atrapalha demais o aeronauta, e eu acredito que são milhares de aeronautas que prestam serviços estão enquadrados dentro dessa categoria aí, porque a própria lei do aeronauta equipara os aeronautas, né, do serviço privado e também daqueles que fazem serviços especializados ao táxi aéreo. Então, eles seriam abrangidos por essa norma coletiva que a gente está sem vigência há quase 2 anos. Uhum. Flávio, o que significa isso? Significa que muitas vezes eu vou pleitear na justiça benefícios coletivos com uma compensação orgânica, que é um valor substancial, se a gente for pensar, porque é 20%, né, ali da remuneração, e a justiça muitas vezes vem e fala, olha, mas eu não tenho norma coletiva vigente, onde está previsto? E, de fato, não há uma previsão. Então, às vezes, a gente tem que fazer um malabarismo jurídico ali, né, tentar emplacar uma tese de que aquela questão incorporou no contrato de trabalho, etc., mas essa situação da gente não ter uma norma coletiva vigente para esse pessoal é muito complicada, porque lá que estão previstas justamente essas questões de diárias, de compensação orgânica, de plano de saúde, né? Então, eu não quero aqui ser injusta com o sindicato, como eu disse, eu acho que ele faz um bom trabalho. Aí, nessa época de pandemia, me parece que eles fizeram mais de 60 acordos coletivos e etc., mas a gente vê que, na prática, não há o mesmo empenho, né? Essa ponderação que eu tenho para fazer. São outros pesos, né? Ele dá um peso diferente para cada classe, seria, né? Exatamente, exatamente. E pegando o gancho, inclusive, do que o Dr. Jorge falou, sobre a questão da legislação trabalhista, etc.,
Eu discordo um pouquinho do que o Dr. Jorge falou pelo seguinte fato. Eu acho que a gente tem avançado a respeito de atualizar essa legislação para estar mais próxima mesmo da realidade dos contratos de trabalho. Eu acho que a reforma trabalhista alterou muitas questões mesmo, acompanhando justamente as evoluções, né, nos entendimentos de pontos cruciais, como negociação coletiva, como natureza salarial ou indenizatória de algumas verbas. Então, eu acho que a gente assim, não estamos da forma como queríamos estar, mas estamos caminhando para isso, né? Se a gente pensar aqui nos últimos 3 anos, eu realmente não conheço nenhuma legislação que tenha tido tantas alterações, tantas leis e tantas medidas provisórias como a legislação trabalhista. Então, nesse ponto, eu queria apresentar minha discordância em relação a essa questão aí do Dr. Georges. Mas, se a gente for adentrar a questão que o Dr. Georges comentou do artigo 20, né, lá da Lei 13.475, da Lei do Aeronauta, a gente tem que ter em mente o seguinte: lá no artigo 20, de fato, fala sobre uma questão de contrato de trabalho, e a própria CLT, no artigo 442, fala que o contrato de trabalho é um acordo tácito, né, ou expresso correspondente à relação de emprego. O que significa isso? Claro, carteira assinada, né? Só que, discordando também do que o Dr. Jorge disse, se a gente for pensar nas legislações específicas que a gente já tratou aqui, por exemplo, a RBAC, analisando, por exemplo, a RBAC 135. Na RBAC 135, que fala especificamente dos pilotos de táxis aéreos, lá fala que a contratação tem que se dar por meio de carteira assinada, né? Se a gente for analisar a questão dos pilotos agrícolas, na norma coletiva fala que a contratação tem que ser de carteira assinada, proibindo expressamente, inclusive, a mão de obra locada. Se a gente for analisar a questão dos, que eu acho que é a maior polêmica, né, do pessoal que é o piloto privado, vamos dizer assim, a gente tem que pensar que o artigo 20, ele está dentro de um arcabouço legislativo, como eu já disse, né? Então, assim, nós temos a Lei 13.475, a Lei do Aeronáutico, mas nós também temos a CLT, nós temos a RBAC também, né, que trata sobre essa questão. Então, eu particularmente, minha opinião é que o artigo 20, ele sempre deve estar, a gente sempre deve analisá-lo considerando os outros requisitos da relação de emprego. Então, eu não acho que é uma sentença, por exemplo, quando você, e vou jogar inclusive uma pergunta a vocês, mas quando você necessariamente, se você contrata uma pessoa, por exemplo, o Dr. Georges, que é dono de um avião de pequeno porte, contrata um piloto, um comandante, um aeronauta, né, para pilotar a ele ali 10 dias. E depois ele precisa novamente desse serviço e contrata ele para prestar serviços depois de 2 meses, 3 meses, durante 20 dias. Né? A gente analisando essa situação com o artigo 20, que fala que não pode, é só uma vez por ano, etc. Doutor Jorge, o senhor assinaria ou não a carteira desse aeronauta? Olha, vendo a coisa assim por um viés prático, tá? Eu estou vendo que o tipo assim da argumentação, isso daí inviabilizou diversos aeroclubes, né, no país inteiro, que teve problemas, né, com mão de obra, né, porque nós tínhamos lá pilotos, né, recém-formados, os IMBAs, e eles tinham a oportunidade, né, de voar tanto pelas suas horas de voo, como voar também sazonalmente, recebendo por hora, exercendo outras funções. E eu entendo que o impacto dessa nova legislação fez com que, inclusive, né, fosse tolhido a mão de obra, né, a empregabilidade de alguns aeroclubes aí que cara até 70%, alguns aeroclubes até fecharam. Nós temos escolas de aviações aí que estão, inclusive, com ações contra o sindicato por conta da imposição dessa situação. Agora, lei você não discute, lei você obedece. A pessoa que tem uma aeronave, obviamente, né, que ela vai contratar um piloto comercial, ela tem que observar todas essas nuances, sob pena de receber, assim, né, o açoite de uma fiscalização uma fiscalização dupla, né? Tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça também da própria ANAC. Agora, entre a lei e, de fato, o resultado prático dessa lei, o que nós vemos é a impraticidade da sua aplicação,
o que nós vimos realmente foi o tolimento da atividade, que aconteceu muito em nível da aviação em geral, e também a redução drástica do número de táxis aéreos nos últimos 10 anos no Brasil, que caiu mais de 40%, 50% o número, e que caiu muito também em relação aos últimos anos, não sei se foi coincidência da nova lei trabalhista que aconteceu. A própria aviação geral, também a aviação executiva, tem encontrado mais dificuldades. Ou seja, eu acho que o ideal seria realmente que todas essas categorias, tanto os pilotos comerciais, entre aspas, os sindicatos, assim fosse, que buscasse uma outra solução para esse sentido. Porque em vários outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, não existe essa situação, tá? Que inclusive impede a criação de táxis aéreos individuais e outras coisas. Agora, vendo do lado da pandemia que nós estamos vivendo, a coisa que aconteceu agora, tá? Com pilotos aí, né? Como é que eu vou dizer assim, né? A TAM já nas garras assim da justiça, o sindicato brigando para tentar que não tenha as 2.000, 3.000 demissões. Como eu falei, é uma justiça intervencionista. E de repente nós temos aí, né? A Gol e a TAM que deu licença a milhares de pilotos com a promessa de uma recontratação. E como é que fica, de repente, esse piloto, né? E talvez até fica até uma pergunta, para só esclarecer, esses pilotos que estão com contratos suspensos ou que não estão com contratos suspensos, se eles poderão prestar esse serviço para outras companhias ou então para táxis aéreos. E nesse caso aí já é específico, eu acho que tem uma dificuldade, porque tudo bem, é mais tranquilo o táxi aéreo, porque a carteira de trabalho ela é obrigatória. Agora, na aviação geral, vamos pensar o seguinte, os pilotos aí que muitas vezes têm que manter alguma proficiência, as carteiras de alguns tipos de aeronaves. Tá? O fato, então, dele voar uma aeronave, de repente, ele é um piloto de linha aérea, piloto comercial, ele tem a carteira, né, a habilitação para voar um Phenom. E se ele vai voar esse Phenom, de repente, voa por uns 10 dias, e de repente passa mais uns 2, 3 meses, ele voa novamente esse Phenom, e ainda que não seja de forma remunerada, ainda que não seja contratado, tá? Ou ainda que ele se declare, olha, isso aqui não é cacareco, estou falando isso daqui porque eu quero manter a proficiência, eu não estou pagando, não estou cobrando. Ou seja, como é que isso vai ficar perante a fiscalização? Ou seja, olha o problema que você vai ter. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser, assim, melhor debatida até, né? Para nós chegarmos a algumas conclusões. Viu, doutora? Por favor. Mas eu acho que um ponto que a gente tem que refletir também é o seguinte, a Justiça do Trabalho, ela não vai aplicar o artigo 20 de forma isolada. Tanto é que o parágrafo 2º do artigo 20 fala de uma questão ele fala presunção da relação de emprego. Então, a gente tem que pensar que se a gente for tratar de uma questão de relação de emprego, de ter que assinar a carteira de trabalho ou não, devolvendo a pergunta para mim que eu fiz ao senhor, depende. Porque, necessariamente, para existir o dever de assinar a carteira de trabalho de um empregado, tem que coexistir outros requisitos, né? Que seria a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a habitualidade. Então, muitas vezes, inclusive, eu já me deparei com vários processos que tem a alegação do aeronauta, né, de que prestou serviços em um determinado período para uma determinada pessoa, tem o pedido de reconhecimento de vínculo, a Justiça do Trabalho faz essa subsunção com o artigo 20, mas entende que, pela ausência de outro requisito, não aconteceu, não se convalidou aquela relação, não é uma relação de emprego. Então, não seria necessário o pagamento de verbas típicas da relação empregatícia, né? Eu acho que isso é importante a gente falar aqui, porque muitas vezes você lê o artigo 20 e pensa que aquilo ali é uma sentença. E não é. A Justiça do Trabalho, ela não fecha os olhos para o contrato realidade. Então, eu acredito que isso deve ser pensado, e quando há boa fé e bom senso das duas partes, tanto do empregado quanto do empregador, a situação fica muito mais fácil, entendeu? Doutora Flávia, como que uma... Tá, só complementar aqui. Posso complementar rapidinho? Pode. Fazer um break? Olha, doutora Flávia, tudo bem, eu entendo essa questão. Agora nós temos que verificar a questão temporal. Se esse contrato de debatido, ele foi ou não foi debatido já dentro da nova regra da lei do aeronáutica. Agora, independente disso daí, e aí que eu chamo a atenção, tá? A coisa é a seguinte,
isso daí já se desenvolve uma ação. Ou seja, né, então a interpretação para quem aplica a lei, para a ANAC, ou então eventualmente para um fiscal da lei, seja um Ministério Público do Trabalho, essa questão ela não é clara. E de qualquer forma, isso daí, ela vai acabar abarrotando os nossos tribunais, tá? A minha pergunta Eu concordo que a redação deveria ter ficado melhor, eu concordo. Mas entendo que é uma situação que pode ocasionar, de fato, diversos litígios, né? Então, doutora Flávia, em função aí da pandemia que a gente está vivendo aí, que não dispensa comentários, muitos pilotos perderam os empregos, né? Então, como é que fica aí a questão trabalhista com os trabalhos temporários aí? Existe alguma legislação específica, algo a ser feito com relação a isso? Inicialmente, é importante que se diga que a legislação trabalhista, ela veda expressamente a utilização do trabalho intermitente do aeronauta. Esse tipo de contratação não pode ser realizada em hipótese alguma, né? Mas se a gente for falar de contratos, por exemplo, por prazo determinado, um contrato de safra, por exemplo, nada impede que esse contrato seja pactuado, né? É claro, com as restrições lá, observando sempre, no caso do piloto agrícola, as restrições que vêm dentro da norma coletiva, da Convenção Coletiva de Trabalho, que foi feita pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. Mas nada impede, por exemplo, que um aeronauta que esteja com um contrato de trabalho suspenso preste um serviço, determinados serviços né, eu acho bacana sempre avisar o empregador, informar aquilo, mas a lei não veda, a 14.020 não fala nada que ele não pode prestar serviços para outra empresa, né? Ele não pode prestar serviço para o empregador que suspendeu o contrato de trabalho, isso não pode, obviamente tá que não. Mas nós temos amigos, né? Nós temos amigos, né, Ciro, que optaram por essa modalidade aí na aviação. A empresa suspendeu o contrato temporariamente e eles conseguiram um contrato em outra empresa. Tenho amigos na Gol também, mesma coisa. Suspendeu o contrato na empresa e voa para um operador, o mesmo equipamento, para um operador privado. E o interessante, Gustavo, é o seguinte, nesse caso, se não me engano, várias empresas já fizeram isso, né? Já pegou gente de fora, contrato temporário, ele é prorrogável por mais um período e depois, se não me engano, não pode prorrogar. Isso, doutor? Então, aproveitando a questão ainda dos contratos, que é interessantíssimo, a aviação geral tem muito freelance, né? O que é o freelance? O freelance, ele é legal, ele existe, é possível de fazer, ele teria que ter uma empresa para fazer o freelance ou é algo que não existe? Sim. Essa questão do freelancer, até a gente retorna um pouco na discussão lá do que está escrito lá na lei do aeronauta, que de certa forma restringe a contratação do aeronauta, e eu acredito que seja por uma situação de segurança também, de proficiência, etc., a essa modalidade, né? E a questão do freelancer, a gente tem que observar se de fato esse freelancer não é empregado, né? Então, mas de qualquer forma, eu acho que é sempre uma segurança, tanto para a empresa quanto para o empregado, sempre formalizar. Eu estou fazendo um freelancer, beleza, mas tenta fazer um contrato de prestação de serviços, né? Se esse freelancer não for muito esporádico, eu acho que é interessante porque você consegue nesse contrato, por exemplo, dispor, às vezes, sobre a sua diária, que muitas vezes você está prestando um serviço de freelancer ali, não necessariamente o cara vai pagar suas despesas ou fica para reembolsá-las depois. Muitos aeronautas chegam para mim falando, doutora, eu tenho tanto de reembolso, e agora? Né? Então, assim, eu acho sempre interessante, ainda que a prestação de serviço seja feita dessa forma, e aí a questão de ter que fazer um CNPJ ou não, dependendo da forma de contratação e da forma de prestação de serviço que isso vai dar, eu não vejo necessidade, você sempre tem que estar atento a isso. Eu acho que as coisas bem conversadas e colocadas em um papel evita problemas tanto para quem contrata quanto para quem presta serviço. E o interessante disso daí do freelancer é porque a modalidade mais praticada é aquela, igual o Jorge tem um avião e ele vai lá e contrata o cara por hora, voa para mim por hora, tal, enfim. Aí tem as questões das escalas, né, que na aviação geral, eu mesmo quando eu voei na aviação geral,
a escala é algo praticamente que não existe, né? Então, sobreaviso também, é operação IRBAC 91, isso tudo é muito obscuro para quem opera nessas modalidades, né? Sim. Quais as garantias que a pessoa que opera em um RBAC 91, se não me engano, a RBAC 91 não exige um contrato formal de trabalho, né? Estou enganado. Isso, isso. Esse pessoal, o interessante é que é uma situação tão complicada, porque ainda quando ele presta serviços como empregado, eu nunca conheci, Ciro, nunca conheci nenhum aeronauta da RBAC 91, por exemplo, que tinha escala. Nunca conheci. Isso é algo inexistente. Então, muitas vezes eles chegam aqui, inclusive, e falam assim, eu ficava à disposição 24 horas por dia. E eu falo, não, mas não pode, né? Não, é impossível. A própria lei do aeronauta fala que tem um limite ali de 12 horas. E ele vira e fala, Flávio, eu ficava pela ausência de escalas, né? Que é algo que está expressamente previsto na lei do aeronauta. Por exemplo, esse pessoal também, quando presta serviço na forma de empregado, o que é muito comum, eles não recebem diárias. Eles não recebem compensação orgânica. Provavelmente, também não, a maioria deles, né, pelo menos os que chegam até mim, recebem um valor do salário registrado na carteira e um valor por fora. E ainda tem tantos outros que realmente não têm o contrato de trabalho assinado, né, reconhecido na carteira de trabalho. Então, é um pessoal que passa por maus bocados. Principalmente, eu acho que o que mais aflige, inclusive, é essa questão de você não ter a mínima previsibilidade de quando vai trabalhar. E só para completar, essa questão do freelance é até interessante. Outro dia eu estava conversando com o Dr. Jorge na expectativa de que a MP lá de liberar o FGTS fosse aprovada, né? Se não me engano, o governo, Dr. Jorge, foi ontem, se não me engano, ele vetou isso daí, né? E muitos aeronautas estavam contando com essa questão do FGTS, né? Do saque, e essa questão do freelance passou a ser como se diz, uma opção viável, né? Para nós que estávamos nessa situação. Bom, eu só queria chamar a atenção, porque quando você fala de escala, ele tem que ter disponibilidade. A própria lei do aeronauta, né, rapidamente, ela fala que é uma coisa interessante, porque ela exige que quem trabalha no regime da CLT tem que ter escala. Mas, de repente, um táxi aéreo, né, você não tem como fazer assim uma escala, até porque você não tem um OTRAN, e até porque você também não tem uma definição de voos, né, você voa também por demanda. Agora, eu acredito que nós conseguiríamos organizar os 91, porque, afinal de contas, né, ainda que ele seja piloto, que ele fique à disposição, seria interessante que ele tivesse a ideia, a razoabilidade também da própria carga horária, né? Como é que ele cumpriria isso? Porque, senão, obviamente, ele seria regulamentado. E tem que tomar cuidado, pessoal, com a regulamentação, porque, afinal de contas, né, a conta vai para o operador, dono da aeronave, quem usa, e também vai para o piloto. Mas lá na frente, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí das infrações que até mesmo são impostas, né, ao piloto, ao aeronauta, né? E tem que ficar esperto porque a caneta é pesada. Agora, Ciro, em relação aí ao que nós estamos falando sobre o FGTS, de certa forma, né, foi um balde de água fria, porque, afinal de contas, estava prevendo um valor, se não me engano, de até R$ 3.500, R$ 3.800 para quem estava de licença não remunerada e R$ 1.000 e poucos para quem estava de licença remunerada, né? Ou então que teve um achatamento salarial. O governo informou que o impacto disso, né, que se nós falarmos aí hoje, né, de praticamente quantos pilotos estariam vinculados, acho que são 6.500 pilotos hoje, tripulantes que estão ligados nas 3 principais linhas aéreas. Então, se você pega esses 6.500 pilotos aí, tá, e você vai jogar FGTS em cima disso, né, multiplicado por 3.000, por 1.800 que seja, a coisa realmente fica bastante pesada. Então, o governo ele optou em tirar isso daí da conta. Agora, isso aí depende, obviamente, do trabalho parlamentar que será feito, e saiba que isso daí vai ser jogado novamente, né, para o plenário, e para que, então, uma vez que a medida provisória vire lei, ela ainda pode sofrer, os vetos podem ser retirados pela Câmara, né, e o Senado. Então, vamos aguardar aí, assim, nos próximos capítulos, porque o governo está com um déficit fiscal importante, o governo teve uma queda de arrecadação, e ao mesmo tempo, né, em que ele manteve aí um auxílio pandemia para toda a população, uma coisa gigantesca. Parece que foram mais de 110 milhões que se inscreveram
para receber esse auxílio. Enfim, né? Eu acho que foi óbvio que nem todos foram atendidos. Mas é claro, né, que o governo tem preocupação com caixa e outros investimentos e outras indenizações que possam acontecer. Mas, do meu ponto de vista, eu acharia importante que os aeronautas tivessem acesso, sim, ao seu FGTS. Com certeza. Doutora Flávia, com relação agora, vamos falar da parte ruim, né? Quando a empresa demite. E aí, como funciona agora? O que está escrito na CLT, perdão, na CCT, ou até mesmo na CLT também, né? Você mencionou aí que uma junção, achei bem bacana, a junção da Lei 3.475, a CLT e o RBAC, né? São esses três aí que norteiam todas as decisões aí pro aeronauta. E aí, e na decisão? E na decisão de demissão, como é que funciona? É o seguinte, a respeito dessas questões dos parâmetros, né, e de outras questões relacionadas a isso, o Sindicato Nacional dos Aeronautas tem feito um trabalho aí de firmar acordos coletivos de trabalho que tratam dessas questões, né? Então, o que a gente tem que ficar atento é o seguinte, tem questões que estão regulamentadas pela Lei 14.020, mas especificamente para os aeronautas que estão nessas empresas, nessas maiores empresas de linhas aéreas, por exemplo, a Azul tem regulamentação específica. Então, o que eu acho importante dizer aqui, e muitas vezes é a aflição de alguns de vocês, é que essa situação que foi negociada, como eu disse anteriormente, a partir da reforma trabalhista, a negociação coletiva ela foi alçada a outro patamar, ela deve ser cumprida pela empresa. Uhum. Então, o que foi negociado junto ao sindicato em relação a isso, por exemplo, a Azul, a questão de não realizar demissões aí até final do ano que vem, a empresa necessariamente tem que observar o que ela se comprometeu a cumprir, né? A gente tem que pensar o seguinte, até a própria lei 14.020, agora, do início do mês de julho, né, dia 7 de julho, que ela começou a valer, fala sobre essa questão, que, por exemplo, se você fez um acordo individual com seu empregador, antes da lei, aquele acordo está valendo. Se o sindicato vai lá e firma uma norma coletiva, um acordo coletivo de trabalho com a empresa, o que passa a valer a partir de 7 de julho é a norma coletiva. Mas, se você tiver feito um acordo com o seu patrão que é mais benéfico a você, o que vale é o acordo. Uhum. Né? Isso está expresso na lei. Outra coisa, o que você firmou na vigência anterior à lei, ou seja, antes de 7 de julho, nos termos lá da medida provisória, está valendo a medida provisória. Mas a Lei 14.020 vem e fala o seguinte, olha, o que for negociado, está valendo, deve ser cumprido, né? Então, eu acredito que essas normas coletivas que foram firmadas, apesar da gente estar vivendo um momento de muita insegurança jurídica, né? Inclusive, tem empresas que propõem, no caso da Latam, né? Questões que não têm plausibilidade nem legal, para você ter noção ali, a medida provisória com lei permitia essa suspensão de jornada de trabalho e de salário por 120 dias. A empresa vem e a proposta dela é fazer essa redução de forma indefinida, né? Permanente, né? Assim, permanente. Então, quando a gente pensa assim, tem limite? Deveria existir limites, né? Mas como a gente está passando por uma situação totalmente atípica, eu vejo que algumas questões podem ser moduladas, apesar de, num primeiro momento, não poderia ser, né? Por uma própria questão de previsão legal. E dentro dessas questões agora, já aproveitando, eu acho que é o mais importante para quem está assistindo a gente, principalmente que atua na aviação comercial, e a gente escuta muito, né, Gustavo, em grupo, em debate, em roda de conversa, né, na AFA, né, qual que é o critério para demissão? A gente sabe que existe previsto em CCT os critérios para demitir e tudo mais. Mas existem precedentes e outras ocasiões, empresas já não respeitaram o que era previsto em CCT. O que está previsto tem que acontecer ou existe alguma circunstância na qual a empresa pode desviar desse molde proposto?
né? Uhum. Em regra, o que está previsto tem que acontecer. Agora, Flávia, uma empresa se comprometeu a fazer, a demitir de uma determinada forma e aconteceu da empresa fechar, por exemplo, né? E aí a discussão que está tendo a respeito da questão da força maior, que tinha uma previsão na CLT, inclusive anterior a essa questão da pandemia. Mudando completamente o contexto, veja só, eu estou falando dela não cumprir se ela fechar, se ela encerrar as atividades. Aí eu vejo que há uma plausibilidade para você discutir na justiça algo que você firmou coletivamente com a entidade sindical e tem plena, né, está em pleno vigor. Agora, tanto é que a Lei 14.020 fala das questões de que, olha, se você suspende o contrato de trabalho, né? Ou você reduz a jornada e o salário, etc., você não pode demitir aquele empregado durante o mesmo período que o contrato dele ficou suspenso, etc. Essas são questões que devem ser observadas. E se não forem observadas, a própria legislação prevê uma indenização para aquilo que não for observado, né? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: o que foi convencionado deve ser observado, e se não for observado, a Justiça do Trabalho vai decidir a questão e muito provavelmente vai deferir aí a quem se sentiu lesado uma indenização compensatória para aquilo que foi negociado, mas não foi cumprido. Entendi. Gustavo? Você quer fazer a... Eu tenho mais uma pergunta. Se quiser fazer uma pergunta. Tá, aí o encerramento? Mas eu tenho uma pergunta que é interessante, até uma deixa. Então, pode fazer. Bom, diante de tudo que foi exposto aqui, eu queria saber se o que se pratica em termos de legislação trabalhista, sobretudo voltado para o âmbito aeronáutico, é o melhor dos mundos, é o que a gente, assim, são as melhores práticas, e diante disso, como que é a relação trabalhista das empresas e dos empregadores, dos empregados? Vocês recebem muitas causas trabalhistas com erros discrepantes e tudo mais. Onde que mora o maior erro, assim? Onde que é o calcanhar de Aquiles dos trabalhos? Aí eu gostaria da ponderação dos dois, né? Dos contratos trabalhistas, periculosidade, né? O aviador não sabe muito pouco sobre a composição salarial dele e até sobre os direitos trabalhistas, né? Então, em função disso, eu queria a ponderação dos dois, até para ajudar aquelas pessoas que, infelizmente, estão em uma situação difícil hoje, se veem ameaçadas em perder o emprego, para que elas tenham uma orientação saudável, né, e que saibam procurar os direitos da forma como é previsto. Olha, se fosse para fazer uma ponderação, é claro que época de crise, né, o governo adora arrecadar. O governo sempre gosta ele precisa, né? Então, nós temos que ficar espertos, eu digo aos trabalhadores, eu digo que uma coisa muito importante que acontece nessa relação entre emprego é a questão dos autos de infração, como nós tínhamos assim comentado há pouco tempo agora. Porque muitas vezes, se o patrão, não é, ele exige, e o próprio empregado, às vezes também, ele não observa a jornada de trabalho, ele não observa essas escalas, os períodos de repouso. Não apenas temos a questão do estouro de jornada, a questão de uma hora extra, que talvez a doutora Flávia até fale melhor, mas nós temos, obviamente, a aplicação de multas, e essas multas não são apenas para o operador, aquela pessoa que está no RAB, né, no Registro Aeronáutico Brasileiro, em nome da aeronave, porque isso daí também vai para o CPF do comandante. E podem ter certeza, uma vez que quando começa a chegar essas multas, e não existe multa barata na aviação, a multa mais cara de trânsito nós temos aí, talvez para dirigir embriagado, que deve ser 3 mil, 5 mil reais, eu não sei. Nós temos multas na aviação que chegam a 200 mil, que chegam a R$1 milhão. Então, tudo isso é muito pesado, ainda mais nessa época de vacas tão magras. E, então, se existe o estouro de jornada por parte do aeronauta, vai chegar a multa para ele. E muitas vezes eu vejo brigas acontecerem nesse sentido, porque o patrão vira para o empregado e fala, o problema é seu. Aí o patrão, de repente, também chega a multa para o patrão. Aí o patrão também quer colocar em cima do aeronauta. Então, como se fala, é importantíssimo nós observarmos o comportamento, né, a probidade
dessas duas partes aí, porque isso seria um cuidado que seria realmente de tomar. E porque a ANAC ela tem revisto até há pouco tempo o posicionamento dela em relação às multas aos autos repetitivos de infração. Ou seja, nós temos aí, através de recurso, através do novo posicionamento da ANAC, multas aí de R$1 milhão caírem para R$40 mil, tá? Devido à nova dosimetria que tem aplicado. Porém, R$40 mil ainda é muito dinheiro, tá? Isso daí tem que ser considerado. E a própria também, por exemplo, se o próprio piloto ele não toma cuidado com seus registros, com sua papeleta individual, se ele não toma conta com o diário de bordo, se ele não toma conta dessas anotações aí que parecem coisas tão peculiares, isso daí também gera problemas, gera autos de infrações e também pode dar até mesmo suspensões. Então, como é que se fala, né? Essa relação patrão a aeronauta, ela é uma relação muito específica. Então, todos esses cuidados aí, eles também precisam ser observados até mesmo para uma feliz, né? Para uma boa relação, seja de emprego, seja de trabalho. Entendi. Doutora Flávia? Eu acho que o ponto que o piloto sempre tem que estar ciente, assim, observando, é aquela questão de que ele não pode, né, assim, considerando essas ponderações do Dr. Georges, né, que existem questões relacionadas a multas para ele também, de relação que ele está entrando, né? Então, por exemplo, a lei e a ANAC ratifica que você não pode prestar serviços por mais de 30 dias consecutivos, no máximo uma vez ao ano. Se passar disso, necessariamente você tem que fazer um contrato de trabalho, né? Você tem que formalizar. Ainda tem uma questão de que esse tipo de serviço não pode ser prestado quando o serviço aéreo é a atividade fim do empregador e etc, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar é sempre esse. A outra questão que eu sempre vejo que particularmente aflige muito os aeronautas e abarrotam o judiciário a respeito dessa violação, é o que eu falei sobre a jornada de sobreaviso. Então, é algo realmente que não é cumprido, não tem a questão da escala. Eu acho que é uma questão que o empregador consegue sim se organizar para que não tenha a questão da fadiga também, que é tão importante para os aeronautas, né? Então, é uma reclamação muito recorrente. Tem a questão do adicional de periculosidade, que o pessoal da 991 geralmente se expõe àquela questão ali do abastecimento, ele fica na área de risco e as empresas não fazem esse pagamento, salvo raríssimas exceções, não fazem esse pagamento. Tem a questão da compensação orgânica, que não é paga. Tem a questão das diárias, que geralmente também não são pagas. Tem questões relacionadas ao adicional de transferência, que muitas vezes as empresas não fazem o pagamento desse adicional. Então, assim, tem muita coisa que é descumprida. Às vezes a gente fica falando dessas questões, mas a gente tem um problema que é muitas vezes, o próprio reconhecimento da atividade dele como de emprego, né? Então... Doutora Flávia, desculpa interromper, porque a última pergunta, ela está relacionada a isso daí. Eu vou puxar esse gancho aí. Não, desculpa não. Eu queria aproveitar a oportunidade que você já mencionou, tudo que não é pago, né? E diante aí do expertise que você tem, né? Você está atendendo aí vários clientes relacionados aí com rescisão de trabalho, enfim, a composição salarial, como que isso é feito? E quais são os casos mais comuns com relação à remuneração aí? O que deveria ser pago e o que não é pago? A questão da remuneração, basicamente, se a gente for pensar, é o seguinte: tem a questão do salário por fora, né? Por exemplo, tem comandantes que pilotam em determinados tipos, possuem certos tipos de carteiras e habilitações, que ele recebe R$15 mil por mês, né? E aí você registra 5 mil e paga 10 mil por fora, e aí, consequentemente, você recebe férias a menor, FGTS a menor, recolhe INSS a menor, isso pode influenciar na sua aposentadoria. Eventuais pagamentos de horas extras vocês recebem a menor. Esse é um problema sério e muito recorrente, né? A questão também isso acontece muito também, uma questão que é interessante. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, o salário é de 10 mil. Aí você vai, não, o salário é de 10 mil, beleza. Quando sai o primeiro contra-cheque, eles colocam o salário, na verdade, como o piso salarial da categoria,
E as outras verbas, por exemplo, ele coloca como compensação orgânica, ele coloca como diária. Por quê? Porque a diária não entra na composição da remuneração, né? A compensação orgânica, em regra, apesar de ter uma discussão jurisprudencial sobre isso, se tem a natureza salarial ou não, em regra eles não recolhem FGTS, não pagam 13º, não pagam férias em cima de compensação orgânica. Então, muitas vezes é um contra-cheque, vou colocar entre aspas, fraudado. Porque, peraí, né? Me falaram que o salário era de 10 mil. Não é, não. Né? A composição toda do valor que não vai ser contabilizado como parâmetro de férias, 13º, FGTS, INSS, etc., é o valor que te falaram que era salário. O cara só vai ver isso quando ele está contratado. Então, esse é um problema muito recorrente, né? Do pessoal que atua nessa área. Outra questão recorrente, acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Porque, às vezes, você, apesar, né, de ter a situação das habilitações, etc., existem questões que né, não estão dentro da possibilidade ali, da previsibilidade, ou não dependem da técnica do piloto. Então, eu também tenho me deparado com certas questões relacionadas a acidente de trabalho, em que não há um respaldo ali do empregador junto àquele aeronauta que foi acidentado, né? E também tem a questão das folgas. Muitas vezes as folgas não são observadas. Então, por exemplo, tem uma situação específica na lei do aeronauta que fala que se você estiver a serviço do empregador fora da base por mais de 6 dias, quando você volta você tem que ter um número X de folgas, né? Descontados -2. Isso não é observado, né? No pessoal da 91, principalmente. Ou a questão das folgas mínimas mensais, ou do próprio estouro de jornada, que deveria ser de 176 horas, considerando sobreaviso, considerando tudo, e isso não é respeitado. Então, em relação às maiores demandas trabalhistas desse pessoal, eu poderia exemplificar essas, e em relação à questão remuneratória, é sempre esses pontos. Eu queria acrescentar, inclusive, o atraso de salário. Eu tenho vários clientes que ficaram 2, 3 meses sem receber salário e sem receber reembolso. Então, o cara tá viajando, tá gastando do bolso dele um Uber, alimentação, às vezes ele paga do bolso dele o hotel e fica esperando ali o empregador fazer o reembolso, e não é feito o reembolso, sendo que tem prazo específico na lei da aeronáutica para fazer isso, né? Então, são questões que tem e vejam só, todas essas questões têm uma previsão específica justamente pela quantidade de regulamentações que nós temos, mas que sempre são descumpridas por muitos empregadores, né? Que colocam o aeronáutico numa situação de fragilidade financeira enorme. Entendi. Bom, pessoal, poderíamos ficar aqui a noite toda, né, debatendo aí esse assunto tão enriquecedor para todos nós pilotos, né, para você que está aí do outro lado assistindo também. Eu, particularmente, tenho certeza que o Ciro também vai compartilhar dessa insight que eu vou falar aqui agora. Eu aprendi muito aqui hoje, né? E, Ciro, vamos deixar o convite aberto aí para eles, né, para a gente poder fazer outra live dessa e trazer mais assuntos aí. Então, é muito importante que você deixe o seu comentário aí embaixo, perguntando alguma dúvida, né? E se quiser também, entre em contato com a doutora Flávia, o doutor Jorge. A gente vai ter na descrição do vídeo aí, vai ter o LinkedIn deles, o Instagram também. É isso daí, obrigado. Doutora Flávia. Poder fazer isso outras vezes, né, Gustavo? E a casa é de vocês. Isso aí. Falar. Sempre de portas abertas. Obrigado, tá? Mais uma vez, né? Importante trazer esses assuntos. Importante também, né? Agora sim, falar para os empresários, que os empresários, obviamente, né, que façam uma consultoria especializada, que verifiquem o que pode estar acontecendo dentro muitas vezes, né, que tem grandes empresas que têm transporte corporativo, não fala apenas de táxis aéreos, e quiçá por um lapso ou por não estar devidamente amparados legalmente, podem ter problemas graves no futuro. E não apenas em questões trabalhistas, questões securitárias, questões voltadas à própria regulamentação da ANAC. Ou seja, é importante estar se informando e se informando, né? Principalmente com quem conhece, com quem realmente lida com o assunto e trabalha. Porque senão, quando a conta vem cara. Então, é melhor trabalhar direito, corretamente, e evitar ao máximo, né? É aquilo que eu falo, porque na aviação tudo é redundância.
tudo é segurança. Então, se você trabalha tanto pela segurança, tanto pelo equipamento, tanto pelo treinamento, eu acho que as questões legislativas, elas também merecem igual atenção. Com certeza. Obrigado. Queria Doutora Flávia, agradecer mensagem final aí. Tá. Queria agradecer pelo convite, me colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida que tenha surgido. Acabou que a gente não pôde falar especificamente, né, de todos os pontos aqui. Realmente tem muita polêmica a respeito dessas questões que estão acontecendo no decorrer da pandemia, né? Nós tivemos medidas provisórias, nós temos uma lei que é relativamente nova aí, né? Tem um mês só essa lei. Mas espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigada pelo convite, Ciro, Gustavo. Estou sempre à disposição de vocês. Que passe logo. Obrigado. Pessoal, obrigado. Se cuidem. Até a próxima.